tarde, meus amigos, tudo bem? Finalmente chegamos na parte 3 das nossas técnicas de gestão do tempo e hoje eu trago para vocês uma ferramenta muito legal também. Sabe quando no primeiro vídeo que eu falei sobre a parte geral de gestão do tempo, eu falei muito sobre a questão do equilíbrio, né? Até porque nós temos um período de 24 horas que tem que ser dividido nas atividades. E a nossa falha de planejamento é justamente planejar atividades que vão além dessa capacidade de 24 horas. Para isso, eu preciso que vocês tenham em mãos papel e caneta. Vamos lá fazer um mapeamento agora, a gente vai visualizar como que está a divisão das nossas atividades e o equilíbrio entre a parte de descanso, trabalho e os outros. Nesses outros entram lazer, família, enfim, tá bom? Então pega lá, me pausa aí. Hoje eu já me preparei, já fiz a minha folhinha. Eu quero que vocês façam o seguinte, vamos lá. Numa folha de papel A4, você vai fazer 4 colunas, certo? Já mostro. Onde a primeira coluna você vai colocar a 0 hora até a 23, ok? Depois, na segunda, na terceira e na quarta, você vai escrever o seguinte título: descanso, trabalho e outros. Então, ele vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. Então, aqui eu tenho as horas, tá? Isso aqui é para ficar igual para todo mundo. Daí eu tenho descanso, trabalho e outros, certo? Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. O que eu quero que vocês façam agora? Como que a gente vai trabalhar para fazer esse mapeamento e ver onde que eu tô falhando, onde que eu tô me desequilibrando? Claro que é importante saber, nós não vamos ter um equilíbrio de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para o outro, não. Trabalho, às vezes, a gente tem 10, tem 11, só que aí você está engolindo horas de algum outro lugar, é isso que nós vamos avaliar. Ah, se eu durmo demais, se trabalho de menos, enfim, a gente vai ver onde que está o desequilíbrio ali para manter uma regularidade, não significa que tem que ser idêntico 8, 8 e 8, tá bom? Então, tira isso da mente já. Então, eu vou mostrar o meu exemplo, tá? E vocês vão fazer o de vocês pensando neste rumo. Olha só, eu durmo normalmente, tá? Vamos colocar um normalmente aqui, 23 horas. Então, eu coloquei lá, ó, dormir. Dormir mesmo. Dormir até às 7, que é a hora que eu acordo. A hora que eu acordo às 7, ele já tá no outros, que ele tá aqui, acordar e tomar café. Às 8, eu vou treinar. Às 9, eu tô tomando banho, me arrumando para poder trabalhar. Então, tá tudo no outros. Quando eu vou trabalhar, eu ponho aqui no trabalho. Vou responder e-mail às 10 horas. Por que, Adriana, que você decidiu fazer no período da manhã essa resposta de e-mail às 10 horas da manhã? Porque às 11, se você olhar aqui, eu começo, cadê? Eu começo a preparar o almoço. Como eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho que dar almoço pra galera. Então, 11 horas eu já começo a preparação de almoço. Aí depois eu arrumo, dou almoço. Aí eu vou para o escritório no período da tarde, certo? Então, o que eu quero que vocês coloquem neste papel? Exatamente neste formato. O que você costuma fazer em cada horário? E jogando dentro das colunas. Se ele se trata de descanso, se ele se trata de trabalho, se ele se trata do outros. Vejam aqui que depois do almoço eu tenho um descansinho. Esse descansinho depois do almoço é o deslocamento que eu tenho até o escritório. Então, às vezes eu paro, tomo um cafezinho depois do almoço, pego o carro para ir para o escritório. Ninguém lembra de mensurar esse tempo de deslocamento. E às vezes a gente perde muito tempo em deslocamento, tá? Então, quando você faz isso, a ideia principal é chegar no final e você somar a quantidade de horas que você despendeu para cada categoria. Porque o ideal seria que fossem 8, mas nunca será, certo? E você verifica ali, poxa, eu estou trabalhando 12 horas, eu estou dormindo 5. Então, eu estou usando já 17 horas para uma coisa. Quanto tempo eu vou precisar para os outros? E o que entram nesses outros? Família, lazer, um passeio, um estudo. Então, é isso que você vai jogar nos outros.
tá? Quando você fizer o seu mapeamento, eu chamo isso aqui de mapeamento, você vai perceber que nós não temos condições humanas de colocar diversas atividades no mesmo dia sem considerar as nossas 24 horas. E por conta disso, nós saímos muito frustrados, porque nós planejamos muito grande, só que esse grande não cabe dentro do nosso limite, da nossa pessoa ali, do nosso tempo. Não existe essa possibilidade. A partir do momento que você faz o mapeamento dos horários e o que você costuma fazer nos horários, aí você vai falar, opa, peraí, para eu poder atender essa demanda, eu vou ter que dormir 1 hora a menos. Ah, Adriana, eu não consigo fazer academia, não consigo me encaixar nessa parte de treino, mas eu tô dormindo 8 horas. Tenta dormir 7 e joga essa horinha para os outros. Adriana, eu levo 1 hora para chegar no meu trabalho. Então, você já percebeu que esta 1 hora, se você tiver de Uber, você pode ir fazendo, respondendo e-mail, pode fazer alguma coisa. Se você estiver dirigindo, não. Mas essa hora a gente esquece. Chega no final do dia, a gente esqueceu que tinha essa parte. Tomar um café da manhã, você esquece que aquele tempo passa. Quantas vezes a gente senta para tomar um café e fala, meu Deus, já passou 1 hora. Porque você se pega conversando com a família, e isso faz bem, porque na hora de computar o outros, o teu café da manhã tá ali. Tudo que você fizer, você estará fazendo com qualidade, certo? Só que nós precisamos primeiro visualizar isso. Então a tua tarefa agora é fazer esse desenho da tua vida. Ah, Adri, mas essa semana tá diferente porque eu vou viajar. Opa, pera aí. Exceção é exceção. O que a gente escreve aqui é o que é o cotidiano, tá? Claro que eventualmente vai ser diferente, não tem problema. A ideia é que você possa enxergar como que você está dividindo as suas horas. Tem gente que fala assim, à noite eu faço faculdade, então das 7 às 10h30 eu tô em aula. Gente, coloca lá, das 19 às 22h30 tá em aula, porque as outras atividades você vai ter que encaixar nos próximos horários, certo? É bem gostoso de fazer. Ele confunde um pouquinho até você perceber que você faz coisa demais em pouco tempo, tá? Eu gosto disso. Eu uso muito nessa distribuição a questão da prioridade também, a ferramenta número 1, aquela que a gente colocou lá o que é de urgente, qual o tempo que eu preciso. Então eu também trabalho nesse formato, pegando as atividades que eu tinha classificado lá na parte 1 e colocando aqui. Lembram que eu falei para vocês? Não adianta eu colocar uma atividade de trabalho que dure 5 horas e querer colocar uma outra de 6. Não vai dar. Não vai dar porque em algum lugar você vai falhar ali, tá? Então assim, nós temos 3 técnicas apresentadas e esta aqui se chama técnica do mapeamento de equilíbrio. Então você vai verificar como que está a divisão das suas atividades num contexto geral, não só da parte profissional. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, é um assunto que me atrai muito, então a gente podia ficar discutindo várias coisas sobre gestão do tempo, tá? Quem tiver dúvidas pode me chamar. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreve ainda, porque semana que vem é outro assunto que nós traremos aqui. Curte lá, dá o seu like, tá? Divulguem. Às vezes um colega de trabalho ou até um amigo, a família, fala, nossa, eu tô perdido no meu tempo. Fale para ele acessar, divulgue as ferramentas, ensine as pessoas também a utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, tá bom? Eu tô aqui para contribuir com vocês, aceito sugestões sobre temas, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.